Shonsho obe, shonsho obe, odara coloriejo, larui, shonsho obe, odara. E hoje a gente está aqui com o ápice do ápice do ápice do ápice do que a gente pode concatenar como possibilidade. Hoje a gente está aqui com uma das pessoas mais especiais da história do Brasil. A gente normalmente fala assim, a história do Brasil já é essa figura nacional, já tem até seguidores, perseguidores e perseguidoras. Mas é isso, estou aqui agora com o Renato Freitas, ao qual eu tenho a imensa honra de receber aqui para trocar uma ideia, para falar sobre Elegbafo, território afrocênico de celebração negra, essa contribuição para esse universo que é a celebração negra, e ele, enfim, vamos saber o que ele acha, o que ele pensa, o que ele quer, mas antes disso, dar esse primeiro passo. A gente quer saber quem é Renato. E aí, Renato, tudo bom? Satisfação, meu Obrigado por ter irmão. vindo. Você é Obrigado, louco. obrigado. Tamo junto. Pra mim é uma honra estar aqui na Bahia, nesse território sagrado, onde as nossas vidas recebem o significado de milhares de outras vidas que vieram antes, e a gente percebe a força da sentença que diz que os nossos passos vieram de longe. E, mano, eu, Renato Freitas, venho de longe também. Venho das periferias do Brasil. A minha mãezinha é paraibana, do sertão, foi tentar a vida em São Paulo. Eu nasci em São Paulo, Sorocaba. Com 12 dias eu fui pro Paraná. O meu pai, naquele momento, foi preso e a gente foi morar ao lado do complexo penitenciário. E eu acabei vivendo a minha vida toda ao lado do complexo penitenciário, na região metropolitana de Curitiba. A minha vida toda é exagero, né? Até meus 15, 16 anos, mas eu fui crescido, né? Sou cria dessas comunidades ali. E depois disso fui para Curitiba. A gente alugou uma casa, trabalhei em mercado de empacotador, trabalhei em shopping de balconista, trabalhei na rua, no comércio, Só, desculpa. no comércio e sempre na rua, cara, porque como eu não tive esse convívio paterno e a minha mãe trabalhava bastante, casa de família e tal. Então, não tinha creche na vila, não tinha nada, nenhuma instituição de amparo, nenhuma ONG, nada, né? Era um deserto, né, de direitos, a Vila Macedo, Piraquara, naquela época. Então, a rua foi me adotando e eu fui cada vez mais me construindo enquanto um ser de bando. E isso daí me fortaleceu demais, porque na rua as pessoas se complementam, né? A habilidade de um supre, às vezes, a falha do outro, e vice-versa, né? Então a gente vai se compreendendo, se construindo, gerando significados coletivos e uma inteligência de sobrevivência, né? Uma tecnologia ancestral de viver, de bem viver. E eu acho que eu sou muito produto disso, dessa coletividade aí que a vida me impôs. E é claro, a rua também é cruel, né? É violenta, é excludente, é criminalizadora, porque a polícia é a sentinela da rua, né, da ordem pública, né? Estar na rua no Brasil sempre foi crime quando se tratou de pessoas negras e pobres, como diz o crime da vadiagem, que hoje está na lei de contravenções penais e ainda é aplicado em alguns municípios do estado, do estado-nação, né? Sobretudo lá no sul, né? Ainda hoje autuam as pessoas por vadiagem, colocam ela dentro de ônibus e mandam ela de volta para onde ela veio, para não sujar o cartão postal de cidades como Curitiba, como Florianópolis e etc. Então, eu sou um pouco dessa história aí que eu construí, mas também que chegou para mim sem eu ser consultado e que me Sim. construiu, portanto. É bacana você falar sobre isso, porque assim, quem te acompanha sabe da sua história externa, né? Essa história que chega para todo mundo.
mas tem uma subjetividade por trás, tem as razões, né? Tem as razões para que esse homem seja quem é hoje. Nada surge do nada, e essa definição, né? Eu sou um homem de bando, criado na rua, tecnologia ancestral, tecnologia de agrupamento, que é uma tecnologia de existência, de resistência e de construção de pertencimento, né? A gente pertence a algo, a gente pertence a alguma coisa porque a gente se conecta a partir de alguns princípios, e é isso. Eu também fui muito. Também nasci em São Paulo, mas o importante é ter saúde. E venho para a Bahia também muito novo, ainda ali com 7 anos. Eu venho para a Bahia e talvez penso muito sobre isso. Como é que seria a minha vida se eu tivesse permanecido em São Paulo, na periferia de São Paulo? Porque quando você vem para a Bahia, e é o que você já faz um grito no começo, né? Onde as nossas vidas se tornam, tem outro caminho. Eu não sei se, por exemplo, o jovem que veio para a Bahia e morasse em São Paulo, se eu talvez tivesse tropeçado com a arte tão facilmente, né? Facilmente não, mas em algum momento tão organicamente na escola e tal. Porque muita coisa mudou nos últimos 30 anos, né? Então, ser um homem de bando, ter essas relações também é muito potente para a gente. Então, antes de ser o vereador, antes de ser o deputado, você é um homem de bando, que define muito, né? Porque sempre tem essa coisa do lá, né? O chegar até lá. Onde é esse lá? Então, quando a gente cria referência também, mais do que onde a gente chega, é a gente bater na porta e dizer de onde é que a gente vem. E aí isso vai definir muito de como é que a gente vai agir, de como é que a gente vai se relacionar com as coisas. Com certeza, isso daí determina, na verdade, né? Eu tava até brincando com um amigo meu esses dias que. Se você quiser falar um pouquinho mais alto, pode. Eu falo um pouco baixo. Eu falo baixo e meu pausado, vou trazer mais pra perto aqui. Eu tava até brincando com um amigo meu esses dias, porque, pô, hoje muitas pessoas me conhecem nacionalmente, e as pessoas vêm, demonstram, né, o seu carinho, o seu apoio, e isso nos fortalece. A gente é muito agradecido, né? Sou grato por essas manifestações. Só que muitas pessoas não compreendem, não fazem parte desse universo simbólico de valores, e as pessoas às vezes chegam e tá eu e mais 3, 4 amigos ali. E a pessoa chega e me cumprimenta, declara o apoio, expressa um carinho até, e fica de costa para as outras pessoas, não cumprimenta as outras pessoas, tira uma foto e sai. E a gente, tradicionalmente, a gente cresceu acreditando que isso é um desrespeito. Porque pela filosofia da roda, você não chega no meio da roda. Você não vira as costas para os outros, né? Uhum. Pelo contrário, a roda já é para que ninguém fique de costa para ninguém. E quando um fale, todos têm a oportunidade de ouvir. Porque todo mundo tem algo a dizer que vai somar na caminhada do outro. Todo mundo é professor, todo mundo é aluno, todo mundo é estudante, todo mundo está aprendendo, é aprendiz. Essa é a premissa básica da filosofia da roda. Uhum. E a gente fica observando, claro, a gente não fala isso para a pessoa para não constranger, ou às vezes a gente age de modo a pessoa perceber e tal, né? De forma muito sutil sempre, mas a gente sempre comenta, fala, olha que louco, né, mano? Como que a pessoa chega aqui, a gente tá em 8 pessoas, ela cumprimenta um ou cumprimenta dois, não cumprimenta o resto. Como que a gente tá numa roda aqui, trocando uma ideia da hora, e a pessoa entra no meio da roda e não percebe que tá bagunçando o coreto, que tá Sim. fora da harmonia, Quebra a energia, né? quebra a energia. Por quê? Porque a pessoa tá muito no paradigma de que alguns indivíduos são brilhantes, detentores do mérito, enquanto outros são naturalmente menores, apagados, sem mérito. A filosofia do individualismo, que é uma filosofia europeia, que é a filosofia do iluminismo, que é a filosofia do homem universal, enquanto na prática há o homem concreto que era colonizado pela própria Europa no continente africano. Então, e que é a ideologia hoje do mérito, que é o espírito do capitalismo, né? Se você é porque você é brilhante, porque você é inteligente, porque você é criativo, se o outro não chegou é porque ele não tem nenhuma dessas características positivas dessas
virtudes. E a roda é o oposto, né? A roda parte sempre de um lugar de igualdade. Isso pode ser uma coisa que passa despercebida ou que para algumas pessoas não tenha nenhum significado, nenhum valor político, mas para nós tem um valor político enorme, porque a gente se esforça desde criança a incluir todas as pessoas no nosso convívio, porque se aquilombar, somar e, portanto, se fortalecer, é um imperativo ético de sobrevivência. É um postulado ético de sobrevivência. É a única forma de resistir, sobreviver e, quiçá, vencer, se somando, nunca estando de costa um para o outro. Eu acho que são coisas que vêm da nossa origem, da nossa ancestralidade, que ainda não foi valorizada e muito menos reconhecida na política de fato. Os erros que a política cometeu foram todos, sem exceção, no nosso país, cometidos por mãos brancas. E também não é à toa que Mão Branca é o nome do grupo de extermínio que, infelizmente, teve fama sem glória, né, no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais e em tantos outros aí, né? E aí, para adensar isso que você está falando, eu estou acompanhando você aqui eu acho que nessas últimas 48 horas, tem uma abertura energética para o abraço, né? Para o chegue perto, não tem barreira entre nós, é quase... As pessoas que normalmente vêm, eu entrevistei aqui a Camila de Moraes, pessoa maravilhosa, dormindo. I love, ela tá atrás da câmera, tudo bom, amor? Então, assim, e ela falando, né, de quando ela veio para que criança ainda no Rio Grande do Sul e chega aqui e começa a ver uma outra forma de se relacionar com ela própria, né? Ver muito mais pessoas parecidas com ela e humanizadas, talvez, né? Não no lugar da exceção ou do apontado. E aí, quando eu tô te acompanhando nesses últimos dias, nessas últimas horas, eu tenho visto que não é só parecer, é também do tipo assim, vem, é um irmão que está aqui, tem ali, vai gerar uns limites, porque aí é os limites humanos, né, de cada um para permanecer na sua energia. Mas tem uma abertura, assim, né, bacana, que você sempre abraça as pessoas, sempre fala com as pessoas, tem uma outra densidade nessa relação, né? Sim, mano, eu sou pela filosofia do afeto, tá ligado? Sobretudo para nós, negros, que somos tratados muitas vezes desde a infância eh, com necessário embrutecimento. Assim como a planta, eu digo isso porque a minha raiz é da Paraíba e do sertão, mas a planta do mandacaru tem espinhos, porque com o tempo as suas folhas se transformaram em espinhos para que ela tenha menos contato com o ambiente, portanto, transpire menos. Primeira função, armazenamento de água, o espinho, que pouca gente sabe. Segunda função é para se defender dos predadores, herbívoros ou outros tipos de predadores. E isso é por pura sobrevivência, pura adaptação. E assim eu também vi na caminhada, nos berços da miséria onde eu passei, onde tudo era muito violento, onde o afeto era quase inexistente porque implicava essa sensibilidade, essa abertura num ambiente que você abrir o seu peito muitas vezes pode te custar a vida, ou a loucura, a Uhum. depressão. Tem os dois lados do sentir. Quem sente, sente mais dor também. Quem sente, fica angustiado, fica depressivo, adquire transtornos mentais. Agora, por outro lado, quem sente, sente o cheiro da flor, a fragrância. Quem sente, sente o calor de um abraço. Quem sente, tem o coração atingido pelo amor verdadeiro da mãe, do amigo, da companheira, do companheiro. O sentir é uma faca de dois gumes. Justamente por isso, entre nós, o embrutecimento é uma estratégia de sobrevivência ainda hoje
utilizada, sobretudo nessas grandes periferias violentas, no sistema carcerário e em outros lugares. E eu acredito que a gente tem que vencer esse ponto do embrutecimento, porque ele reduz a gente na nossa humanidade, deixa faz com que a gente não realize a nossa humanidade por completo, que implica também, entre várias outras coisas, o sentir, o se abrir, o falar, né, mano? E eu aprendi o valor do dia, da luz do dia, porque eu andei por muito tempo na escuridão da noite. Eu fui uma criança que não foi criada em meio ao afeto. O afeto que minha mãe não teve, ela também não conseguiu passar. E os ciclos, para nós, é muito difícil de serem quebrados. Uhum. É o filho sem pai, que depois acaba se tornando o pai ausente, criando novamente mais um filho sem pai. Quantos casos? Essa é um pouco da nossa história nesse país de genocídio do homem negro e do fechamento das oportunidades. Uma oportunidade se fecha, uma biqueira se abre. Uhum. Drogaria, socorro imediato, CPF na nota. A farmácia é uma biqueira com CNPJ, não é verdade? Igual a mim. Quantos de mãe solteira que viu no rap ali um pai pra vida inteira. Então essa minha sensibilidade também veio do rap, da cultura hip hop, da poesia, da arte, que me mostrou que eu era muito mais do que aquele jovem cheio de revolta, com uma pedra na mão, querendo bater em alguém, querendo pegar um lanche e sair correndo, querendo, acreditando que é uma guerra, Uhum. que eu nasci numa guerra e que todo contato que eu tinha com a sociedade era um soco. E aos poucos eu fui desconstruindo isso e fico muito feliz hoje de poder ver meus irmãos, minhas irmãs, dar um abraço verdadeiro, forte, afetuoso e mostrar que a política se faz assim, né? Também. Em que momento, o que é feito? E assim, desde que eu tenho visto vários bate-papos, assim, principalmente com pessoas de referência, e as pessoas estão procurando sempre a receita, né? Tipo, e aí, como é que faz? E o que você acha, talvez, de mudar o mundo? E aí a pessoa fala algumas coisas que talvez até a outra pessoa queira escutar, mas não necessariamente ela serve. Tudo tem um lugar de vivência, tem um lugar de onde você viveu, o que você viveu e como você transformou para você. Então, em que momento, assim, pensando nesse desaguar desse projeto chamado Legbafo, Território Afrocênico de Celebração Negra, que é um projeto que reúne pessoas. A princípio, esse projeto está reunindo pessoas, reunindo interações para que se crie uma dramaturgia. E, enfim, centenas de impressões. E aí a gente vai precisar com cada pessoa e cada pessoa tem uma vivência. Então, dessas coisas que você falou pra gente, para mim até agora, em que momento vira a chave de entender que o que se faz com o ódio? Porque o ódio também mantém de pé. O ódio também é viga mestre, né? Verdade. Quando você tira o ódio, o que se pode colocar? Que pode? Olha, o que eu fiz na minha experiência de vida? Eu era cheio de ódio. Fui refém do ódio. Já eu tenho os 2 dentes da frente quebrados, tenho o nariz quebrado, tenho cicatriz na cabeça, tenho cicatriz pelo corpo. Já me vi desmaiado no chão, já me vi desmaiando pessoas no chão. Isso ainda no início da minha adolescência, com meus 15, 16 anos. Já tive arma com 16, 17 anos, com meu melhor amigo, de asmeia. Já declarei guerra, já me vi na mira. Eu vim de um território em conflito. Essa que é a verdade. E a minha primeira canalização, acredito eu, que positiva desse ódio, veio a partir da cultura hip hop. Quando o rap bateu na minha porta, me ajudou a construir meu senso de pertencimento, a minha negritude, a minha autoestima,
o meu valor e, por outro lado, explicou quem eram os inimigos da sociedade, os nossos inimigos, né? Quem eram as pessoas que lucravam com a nossa miséria. Por que que, historicamente, a gente vivia nessa formação social? Então, o rap foi meu primeiro professor. Foi o pai que eu não tive. E me conduziu até um determinado momento. Agora, ainda assim, o rap tinha essa coisa do conflito direto mesmo, né? E ainda eu também tinha essa filosofia do conflito direto. Para mim, o playboy branco de Curitiba era o inimigo. Ele era o responsável por eu estar num barraco de 30 metros quadrados, com banheiro para fora, na frente de uma valeta de esgoto a céu aberto, sem saber se vai acordar para trabalhar ou se vai acordar porque o trator vai passar em cima e você vai ser removido. Isso tudo aí fazia com que eu saísse como pro centro de Curitiba, como se eu fosse um animal na caça. Alguém no garimpo, do dinheiro, da sobrevivência. E quando eu tive a oportunidade de estudar, eu lembro até hoje, eu era balconista da sorveteria, né, da Devix, no Shopping Estação. E eu percebia que as pessoas que iam lá, porque era um sorvete caro, né, Uhum. gelateria italiana e tal, e eu lembro que quem ia lá consumir eram os alunos do Colégio Bom Jesus, que era ali perto, playboyzado, ou alguns funcionários da empresa ALL, América Latina Logística, que também eram engenheiros, advogados e tal, pessoas. E o que eles tinham em comum? O estudo. Uns estavam estudando e os seus pais já tinham estudado, outros já tinham estudado, se formado e arrumado uma boa colocação no mercado de trabalho. E é uma orientação que minha mãe já me dava e que os pais, de modo geral, dão aos filhos e os filhos não ouvem, né? Acha que é lugar comum, que é clichê, que... E a escola também nos desanima, né? O lugar que eu odiava. A escola falava sobre um mundo que não tinha nada a ver com o meu. Não sei se a escola aliena ou te condena ou te conforma com as merdas que o mundo tá. Nem todo livro foi feito para livrar. Depende da história contada e também de quem vai contar. Para mim, contaram que o preto não tem vez. O que o hip hop fez, veio e me disse o contrário. A escola me falou que eu era feio. O hip hop veio e disse tu é bonito pra caralho. A escola me falou de autonomia. Autonomia que ela nunca me deu. A escola me ensinou a seguir caminhos dentro de um quadradinho que ela mesma me prendeu. Isso é um rap, pedagoginga, Thiago Ninho, que inclusive é professor também. E é isso, a escola vai te prendendo num labirinto, vai te reduzindo na autoestima, vai te dando nota 4, nota 3, nota 5, te reprova e te convence que você não foi O suficiente. criado, não, que você não foi nascido para estudar. Você pode ser jogador de futebol, você pode ser criminoso, você pode ser músico, mas estudar não é a tua. A escola não compreende teus problemas, não quer resolver os seus problemas. Cria problemas para você. Uhum. E ainda assim te julga, te classifica. E eu saí assim, eu abandonei na sexta série. Parei de estudar na sexta série. A escola falou, você não é pra isso. Eu falei, então beleza, então eu não sou pra isso, demorou. Vou pro mundão. E fui pro mundão. Depois tive que voltar pra escola. Por conta própria. E daí estudei, mano. E daí fiz o pré-vestibular, fiz CBJ, fiz ensino supletivo, né? Fiz CBJ, fiz pré-vestibular, tal. Passei no curso de Ciências Sociais e daí minha vida mudou de novo. O meu segundo ponto de virada, o primeiro foi o rap, contato com o rap, com certeza. O segundo foi com o curso de Ciências Sociais, mano. Você ir lá, ler um livro de um autor
que o mundo branco reconhece, legitima, oficializa, numa instituição que é de prestígio, né, a Universidade Federal do Paraná. E nesse livro está escrito que a sociedade não é harmônica, cooperativa, que ela é conflitiva, que uns exploram, dominam e oprimem outros. Pô, isso daí parece pouco, parece básico, mas, pô, você fala, caramba, mano, eu sabia que era isso. Eles só estão confirmando o que o rap já falava. Ah, eu quero estudar isso. Quero entender melhor isso. Daí eu já fui estudar criminologia, já fui estudar colonialismo, racismo, Fanon, Malcolm X, os movimentos de libertação, e daí já fui estudar várias coisas, e essas várias coisas me deram um arsenal que me permitiram pegar, não pegar aquela revolta toda e jogar no lixo, que isso é loucura. A gente rega a árvore do amor com paciência, mas a gente também rega a árvore do ódio. E esse ódio, essa revolta permanente, né, que pode ser chamada de ódio, né? Essa revolta eu consegui daí condicionar ela, direcionar ela e, e hoje eu acho que ela é um dos pilares da minha atuação parlamentar. Quando eu chego lá, eu olho para aquelas pessoas, os coronéis, neo-escravocratas, e eu olho com eles com uma revolta, um ódio, no sentido de que, para mim, aquelas pessoas, no papel social que elas cumprem, têm que parar de existir. É intolerável o que elas fazem. Então, isso daí também dá aquele estímulo de enfrentamento que se eu não tivesse, e é claro, a cabeça pensa onde o pé pisa, o coração sente o que foi vivido, né? E se eu não tivesse essa vivência, não teria essa revolta. Se eu não tivesse essa revolta, pô, me acomodaria fácil aí com 20, 30, 40 cargos de comissão a R$ 10.000, com uma secretaria no governo, com uma posição de prestígio dentro do partido, com uma conciliação em que todo mundo ganha, menos o povo, com a traição dos meus ancestrais. Ficaria feliz pulando um muro e vivendo num shopping center, paraíso de consumo, dar condição para minha mãe, para minha filha, para o meu pessoal. Seria fácil se acomodar nas estruturas de poder. Mas como eu vivi o que eu vivi, e os traumas não se apagam, são cicatrizes que todos os dias nós olhamos e relembramos quem somos, daí eu não me acomodo nas estruturas de poder. Pelo contrário, eu incomodo as estruturas de poder. E axé para que esse incômodo nunca cesse, né? Ou se cessar por outros motivos e não pela união de interesses, né? Toda vez que a gente está conversando sobre política, sobre os vestígios que o poder deixa na gente, as pessoas estão sempre questionando quem está no poder e não o poder em si, né? Sobre a relação eu quero tirar as pessoas, eu quero tirar os coronéis, e aí quando a gente tira os coronéis e não coloca nada no lugar, uma outra alternativa de observância para o mundo, o que a gente está fazendo é só inverter os papéis. Porque como você traz, existe um plano para oprimir, existe um plano para os oprimidos, um plano para quem oprime, e isso é que faz a roda girar. Então, se a gente não barrar, não sair, assim como você falou, né? Se um filho que foi abandonado, por consequência, tem uma probabilidade enorme de que ele também abandone. Então, se a gente vai ocupar os lugares de poder e não questiona o poder, ou quem sou eu dentro disso, com certeza a gente só vai reproduzir. Aí a minha pergunta é até baseada, não sei se você saca o Galo de Luta, né? Ele falou uma frase assim, que é aquelas frases que ficam tinindo na cabeça assim, né? A gente tem que ocupar todos os lugares de poder ou alguns precisam ser implodidos? Alguns precisam ser implodidos, com toda certeza. Eu não acredito que a gente tem que ocupar o espaço da polícia militar. Eu acredito que a gente tem que desmilitarizar. Simplesmente.
Eu acredito que a gente não tem que ocupar o espaço do coronel latifundiário para que outros irmãos nossos estejam sob o nosso jugo. A gente não precisa trocar apenas a mão que manipula o chicote. A gente tem que jogar o chicote na fogueira. A gente não tem que monopolizar a terra como se a gente fosse Deus, como se a gente fosse dono do mundo. Pelo contrário, a gente tem que dividir a terra. A gente tem que executar a reforma agrária. Então, eu não acredito que todos os espaços de poder devem ser ocupados, não. Tão somente os espaços de poder que dão condições de libertação para o nosso povo, não aqueles que são eh, estritamente comprometidos com a produção e a reprodução das desigualdades e dos processos de dominação, sob pena da gente achar que então era uma estratégia do capitão do mato ocupar aquele espaço para que eventualmente um ou outro negro fujão fosse liberado por ele a partir das vistas grossas, por alguma relação ou outra que não fosse o papel estrutural que ele ocupava ali. A gente não pode dar essa liberdade de interpretação porque a gente não faz a história como a gente quer. A gente faz a história também como a história está dada, né? A gente faz a história na mesma medida que a história faz a gente, né? Então não existe essa liberdade completa para conseguir é, perverter, né? Você mudar de cabeça para baixo alguns, subverter, né? Melhor que perverter, né? Subverter alguns papéis sociais. Alguns papéis sociais são aquilo, são estanques, são fixos. Quer, é isso. É. A Ana Flávia Gonçalves, ela falou uma coisa, assim que a gente abriu a entrevista, eu falei assim, Ana Flávia, uma coisa pra gente celebrar, ela falou assim, opa, você está vivo, eu estou vivo. Parece irrelevante, porque é justamente isso que dizem sempre. Como que uma vida é irrelevante? Como é que uma história pode ser irrelevante? Então, toda vez que vendem que sonhos são irrelevantes, que viver é irrelevante e que uma história de genocídio, né, que não se cumpre, porque por mais que continue em curso, não se cumpre porque nós estamos aqui, né, nesse momento. Então, ela fala, estarmos vivos é o que a gente precisa celebrar diuturnamente. Todos os dias, todas as horas, lembrar, se tocar, se entender, abraçar os nossos, abraçar pessoas e entender que a vida é um fluxo, que ela é finita, mas é um fluxo que em algum momento não é direito de todos, né? Então, estar vivo é sim uma coisa para celebrar. E aí eu queria falar sobre essa transformação, né? Porque a gente pode usar o indivíduo para falar da comunidade. Renato, adolescente, criança, canalizando, tendo que aprender a canalizar o ódio sem saber nem o que significava ter ódio, né? Que ainda é mais perverso. Você sente uma coisa que você nem sabe o que é. E depois você vira base de estudo, mas de alguém que te olha de longe. E aí não. Aí você reescreve sua história porque você fala, peraí, tudo que eu sinto hoje talvez seja capaz de que eu vá canalizando e vá entendendo. Então, o que o Renato, com esses olhos com muito ódio ainda, muda essa estratégia, se faz estratégia, muda de perspectiva e vai para um outro fronte de luta. É basicamente dizendo assim, qual é a relação aquele menino ainda está aí. Né? Ainda está aí, as coisas ainda estão aí. Então, o que dizer, o que pensar de quando a gente muda do fronte de luta, porque todo mundo tem que lutar de algum lugar. Mesmo não lutar também está lutando de alguma forma. Mas é isso, quais são as diferenças da luta do ódio, desse ódio visceral e dessa canalização e desse fronte que muda completamente? Olha, eu acho que a primeira coisa na condução desse ódio é você saber que dentro da gente há sempre o bem e o mal, Uhum. dentro de cada indivíduo. E quando você reconhece isso, você está numa posição
estrategicamente superior no sentido de dominar a fera que você tem dentro de si. E hoje eu percebo que eu tenho esse controle, enquanto que na nossa infância, na nossa juventude, normalmente esse ódio é autodestrutivo, carrega uma pulsão de morte. É um ódio que você não compreende, e por não compreender, ele te atropela. Ele obriga você a fazer coisas que não são o melhor para você. Desde o cometimento de pequenos delitos, brigas, se expor a riscos desnecessários. Tudo isso daí faz com que aos poucos a estrutura social vá te empurrando para a correnteza tranquila das estatísticas, rumo às valas comuns do cotidiano, onde os corpos já não têm mais nome, só número, para virar objeto de pesquisa de alguém que nunca viveu aquilo. E você, que viveu, não tem instrumental para contar a sua própria história. Portanto, será apagado. O contrário da vida não é a morte, é o esquecimento. Quantos de nós não lutam, mesmo depois da morte, para não serem esquecidos? Às vezes, o que sobra é uma mãe, com uma camiseta, uma estampa, um sorriso, um rosto, alguém que faz falta na mesa do jantar, na data de aniversário, uma criança que cresce sem a companhia do pai, essa chama da lembrança que mantém acesa a vida daquela pessoa. Isso é muito triste. Agora, no momento que você consegue pegar esse ódio e fazer com que ele não seja mais destrutivo, autodestrutivo, e sim construtivo, no sentido de enfrentamento dessa política de morte estabelecida no nosso país desde que o primeiro europeu chegou aqui, daí a gente está numa posição avançada da luta. Eu dou o meu testemunho em relação a isso. Eu hoje estou vivo porque consegui direcionar o meu ódio. E como ele se dá hoje, como ele se expressa numa luta incansável, numa fé que eu tenho na vitória. Porque essa vitória não será, infelizmente, testemunhada pelos meus olhos. Mas os nossos passos vêm de muito longe. E continuarão. Antes de mim, vieram vários. Depois de mim, virão vários. Sou pouco e sei pouco. Por isso me coloco por inteiro, no mínimo que eu faço. Porque eu tenho certeza que essa compreensão da nossa pequenez, da nossa fragilidade, da nossa efemeridade, né, no mundo, é que nos faz forte, porque nos coloca numa posição de cooperação, de interdependência. Novamente, a filosofia da roda. Ninguém ali é brilhante, ninguém ali é super-humano. Todos ali são iguais, e é justamente isso que faz a roda existir. Se um se achasse melhor que o outro, não era uma roda, era uma fila. É. Um de costa pro outro. Um achando que tem mais condição de estar na frente do que o outro. Uma pirâmide, né? Um em cima do outro, uma fila, um na frente do outro, mas Um em pouca cima do relação. outro, um de costa pro outro, mas nunca um cooperando com o outro. Então, Dentro dessa perspectiva de celebração, pensando nas vitórias, nas conquistas, nos plantios, é lindo quando a gente vê
pessoas como você falando dos que vieram antes, como o Mabel falando das que vieram antes, né? E Mabel Freitas, né? É Mabel Freitas, o pessoal Freitas arretado, né? É, Ela é Freitas também. Hoje, da onde você vê, da onde você olha, quais são os plantios e as colheitas do povo preto, assim? O que mudou? O que a gente fala assim, olha, a gente ainda sofre todas essas perspectivas, porque, enfim, dentro de um sistema capitalista que o cerne é a exploração, a gente sabe que um vai explorar o outro, e aí temos essa configuração perversa, mas tá, da onde você está hoje? Inclusive com os olhos hoje podendo ser afetado por outras coisas. O que você vê de crescimento da comunidade, do indivíduo, dessas, de nós, pessoas pretas? olha, mano, eu vejo por mim, tá ligado? Quando eu era criança, eu era obrigado a cortar o cabelo na máquina zero, sentava lá no fundão da sala, torcia pra não ser visto. Quando era visto, era sempre ou pra ser bandido, ou pra ser brigão, ou pra ser o que tá na lista dos que vão ser expulsos do colégio. E quando era visto pelas menininhas, era tipo feio, basicamente. Então eu tentava passar batido, tentava. E daí ainda não rendia na escola, né? Como eu falei, então, feio, burro e violento, né, cara? E isso daí atingia muito a autoestima da gente, mesmo que a gente se revoltasse, não ligasse para os julgamentos, dedicasse um foda-se à escola, mesmo assim aquilo ali num lugar dentro da gente, a gente criança, né, cara? Aquilo ali minava a tua autoestima. E você andava nas ruas arcado, olhando pro chão. Hoje eu percebo que muita coisa mudou, mano. Muita coisa mudou. As crianças, os jovens usam dread, usam seu black power, suas tranças nagô, tem referências várias, não só de estética, mas de ética também. Grandes intelectuais, grandes figuras formadoras de opinião, grandes artistas, grandes inspirações no Brasil e no mundo. E cada vez mais esses jovens, essas novas gerações acessam o pensamento dessas pessoas. O que a gente está fazendo aqui é algo que não existia 20 anos atrás. Uma conversa de pessoas normais, homens negros que podem chegar para pessoas normais também. Antes você, para ter uma conversa como essa que fosse pública, publicizada, tinha que ser na Rede Globo, tinha que ser na SBT, editada, cortada e adaptada ao pensamento deles, que é de desvalorização nossa. Então você tinha que ser cúmplice dos crimes deles para que você fosse ouvido pelo seu próprio povo. Hoje não. Hoje a gente fala e é ouvido. Houve essa democratização dos meios de comunicação a partir do advento da internet, né, mano? Isso daí é um ponto fundamental aí para nossa para ligação, né? Para nossa comunicação, para nossa cooperação. E eu acho que também em relação às oportunidades de emprego. Hoje as pessoas chegam numa loja, o teste do pescoço, né? Chega na loja, coloca o pescoço pra dentro. Opa, não tem uma pessoa preta aqui trabalhando, tá estranho, não vou comprar não, mano. Lugar estranho. Por quê? Nunca chegou um currículo aí, nunca nenhum negro foi bom pra trabalhar aqui, qual fita? Ah, tal, mesma coisa, mesma coisa. Então, a gente também quer consumir nos lugares em que a gente está presente. E há já um pensamento crítico muito mais radical que esse ainda, que é o seguinte: eu não quero só consumir num lugar onde uma pessoa negra esteja trabalhando. Eu quero consumir um produto feito por pessoas negras e que é de propriedade de pessoas negras. Opa, daí já é diferente. São poucas as empresas, poucos os negócios, mas que com esse raciocínio a gente vai conseguir fazer o que fazem as outras nacionalidades, os outros povos, as outras etnias, libaneses,
turcos, judeus, japoneses, chineses, compram dos seus próprios comércios, fortalecem-se em grupos. A gente é um grupo de mais de 50% da população e ainda não temos condição de fazer isso, mas aos poucos, pelo menos o pensamento já está em praça pública, coisa que não existia antes, que é um pensamento radical, porque esse sim é a verdadeira inclusão. Qual? A de redistribuição das riquezas que a sociedade produz. E que, sobretudo, nós produzimos. Pô, aí é diferente, hein? Se você hoje, Renato Freitas, no mundo, pudesse mandar uma carta para. Agora eu vou para a parte artística. Pudesse mandar uma carta para aquele menino que viu muito de perto, né? Tudo você diz, é isso, a gente não tem nem maturidade para ver o que a gente está vendo, né? E tá nos nossos olhos. Cada um da sua forma, nem todo mundo teve a mesma realidade, mas isso está muito mais próximo de quem está exposto. Se você hoje, Renato, pudesse mandar uma carta para esse Renato, o que você falaria para ele? Muito louco isso, né? O que eu falaria pra mim mesmo quando eu tava descalço, com uma caixa de isopor, dentro da colônia penal agrícola, vendendo sorvete em dia de visita, porque eu podia entrar lá porque eu também era visita, sonhando ali em comprar um doce, um pacote de leite, tentar ajudar minha mãezinha de alguma forma, não se sentir um fardo, que eu diria pra mim: seja você mesmo, tenha fé, tenha fé em você, não se adapte, não queira ser aceito, seja você mesmo, porque isso de ser aquilo que a gente é, como diz o poeta, ainda vai nos levar além. E eu acho que acho que uma das coisas que eu fiz assim, enfrentando muitas dificuldades, foi manter aquela criança viva dentro de mim. A criatividade é a criança que habita em nós. E essa criatividade me fez solucionar problemas de sobrevivência, mas também de ascensão, de algum modo, né? Porque hoje eu sou deputado estadual porque eu acreditei em mim mesmo. Quando acreditei em mim mesmo, não é eu indivíduo, era eu construção coletiva, ou eu em bando. Não mudei meus amigos, não mudei os lugares que eu frequento, não mudei meu jeito de falar, não mudei meu jeito de vestir, não mudei meu código de ética, nem meu código de estética. Não me adaptei para ser aceito. E semeei sem saber. Hoje os frutos estão aí para quem quiser ver. Renato, só para a gente fazer essa abordagem, e dentro da política, qual é o nosso caminho? Porque a gente tem a sensação, a gente que está aqui de fora, a gente tem certeza que a gente precisa ocupar esse espaço, mas a gente tem certeza que o formato como ele é vendido no senso comum é para ser implodido. Tudo é sobre política e inclusive a rejeição dos nossos corpos e das nossas mentes também. Mas você está de dentro. Não sei qual é o nível de saúde mental. Mas e dentro da política, qual é a perspectiva? O que que o que aquela pessoa, o vereador que vai para deputado e que tem uma carreira política enorme, inclusive porque não se deixou, né? Não se adaptou para caber. Então, assim, você tem um plano que é sobre você e não sobre o outro. Mas dentro da política,
quais são os avanços, quais são os retrocessos, o que que a gente explode, o que a gente semeia, o que é utopia, o que é verdade. Olha, eu acho que muitos avanços já estão acontecendo. Só o fato da gente conseguir desmascarar os grandes coronéis da política que se apresentam a cada 2 anos ou a cada 4 anos como pessoas públicas, mesmo vivendo em condomínios privados, fechados, utilizando o sistema de saúde privado, utilizando o sistema educacional privado, utilizando o transporte privado e sendo privado e sigiloso em toda a sua existência, e mesmo assim tem a coragem de se apresentar como pessoa pública, sem conhecer os problemas públicos, essas pessoas já não se sentem mais tão à vontade de chegarem no horário eleitoral e dizerem que são representantes do povo, porque a gente tem apontado essas contradições e desmascarado esses coronéis. Isso num primeiro ponto. Eu acho que já é um ponto interessante, porque se o povo não sabe quem ou como está sendo dominado, dificilmente ele vai ser libertado, vai ser emancipado, porque ele não sabe para onde canalizar a sua luta, sua revolta, seu ódio, suas, né? E eu acho que a gente está tentando fazer isso aí, e a gente está tendo êxito, porque a nossa comunicação é de igual para igual, é uma comunicação popular. Segundo, dentro das próprias instâncias partidárias em que a gente se encontra, hoje, cada vez mais, a população negra, as lideranças negras não mais aceitam se tornarem permanentemente acessórios, ou melhor, assessores do principal, dos mandatários, dos caciques da esquerda, das pessoas brancas descendentes de europeias que desde o nascedouro desses partidos comandam esses partidos e que nos veem não como lideranças em potencial, mas como assessores que vão garantir uma fatia de votos no bairro tal, no movimento tal, na fábrica tal. E a gente tem se organizado de modo a tomar esse protagonismo. E isso não vai ser dado de bom grado por eles. Vai ser uma conquista nossa, com muita luta, muito conflito. E isso já tem acontecido. E eu acredito que o futuro do que se convencionou chamar de esquerda nos pertence. Axé, 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 uma partilha potente, muito emocionante. Estou emocionado esses dias, né? Mas é muito potente. Agradeço você de várias e de todas as formas mesmo, por tudo que você disse, por tudo que você é e tudo que você tem representado, principalmente a retidão, né? A retidão que você tem posto, né? Não tem curva, é poucas ideias. É o que é e tem que ser. Então, lhe agradeço muito, imensamente mesmo. Agradeço a sua presença, a todo mundo que está aqui, ó. Quase vendi ingressos hoje. Mas são muitos admiradores e é muito bacana porque a gente faz toda a pedagogia da irrelevância, né? Quando uma pessoa negra, eu não estou falando dos seguidores voláteis, eu estou falando de quem acompanha, de quem se relaciona, de quem se inspira. E é muito bom ver pessoas inspirando e sendo inspiradas, né? Então eu acho que talvez isso seja o fechado ciclo, né? A qualidade da representação, que não adianta também só representar, qual a qualidade dessa representação. Então, muito obrigado. Satisfação enorme, agradecer imensamente aqui a esse rio que é Camila de Moraes, que nos conectou, né? Que nos fez acontecer. Obrigado, viu? Se você quiser falar mais alguma coisa só para fechar o balai, fica à vontade. Não, tamo junto, só agradecer. As palavras nunca voltam vazias, a palavra tem poder e a nossa tradição é de oralidade, é dos griots, é da troca de ideia, é dessa conversa, é de levar para frente as conversas que vieram lá atrás, que foram gestadas em solo de conflito,
em solo de muitas lutas, de suor, lágrimas, sangue, e a gente gestar nesse cenário, esse outro mundo possível é mais do que utopia, é necessidade. Axé e vamos para as nossas necessidades, com as urgências que elas pedem. Axé para nós, axé para todo mundo. Valeu. Valeu.